Gente, se esse pessoal LGBT não vivesse de acordo com o fiofó, porque eles vivem assim, né? Pensando com o fiofó, só pensam assim, tudo. Eles estariam hoje comandando o Brasil junto com o Jair, apoiando o Jair, ia ser maravilhoso. Mas eles foram doutrinados a enxergar a vida pela lente do fiofó. Eu não podia ver um buraco de fechadura, me dava tesão. Em 2016, por ter a cabeça modificada e entendido essa situação toda, eu decidi me abster de sexo. Não faço mais sexo na minha vida. Hoje, Eduardo, e sou muito sincero para você, o Carnaval de Salvador é Sodoma e Gomorra. As famílias hoje que têm filhos adolescentes não querem levar mais para a Bahia. Você vai ver homem se beijando com homem, abaixando o short no meio da rua, para quem está nos camarotes assistirem. Camarotes são inundados de drogas. Estudando política, eu entendi que PT e PSDB fariam do mesmo saco a vida inteira. E tudo que está orbitando em volta deles é também a mesma coisa, mas nunca usei Lei Rouanet. Tudo que eu criei, que meus fãs sabem, o Brasil sabe, foi com o dinheiro do meu próprio suor no trabalho, com a minha voz. Procurei como se suicidar sem dor. Eu queria morrer. Então, Eduardo, a maior explicação para mim, para eu estar vivo aqui, é Deus, pô, não tem outra. Meus pulmões faliram, rins e fígado. Eu fiquei todo aparelhado, não tinha movimento no corpo, só mexi os olhos, minha memória recente apagou. Não ligue se eu chorar porque eu me emociono com essa história. E vou dizer outra coisa, há uma rede de TV que, assim como muitos brasileiros hoje, eu desejo que ela deixe de existir no Brasil. Não sei até quando vou viver, tive 3 AVCs, não sei se eu vou resistir ao 4º, mas enquanto eu viver, vou apoiar Jair. Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente, e não é sem razão, você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar, e goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala, pessoal! O Brasil precisa saber dessa semana, tá um pouquinho diferente, que a gente não tem aqui um político, e sim um artista. Seja bem-vindo, meu camarada Netinho. Muito obrigado. Finalmente, presencialmente, né? Finalmente. Já te sigo nas redes sociais. E eu sigo você. Bacana. E uma primeira pergunta já vai mais ou menos por aí. Você tem se destacado como uma figura de direita, um conservador nas redes sociais. Como é que tem sido essa, vamos dizer assim, esse tipo de coisa? Você se posiciona muito nas redes sociais, né? Como é que é isso pra você? O pessoal aceita bem, não aceita bem? Você participa ali de campanha no Twitter? Eduardo, antes de responder, eu preciso dizer que existe uma história da minha vida que explica exatamente o que é que eu estou fazendo aqui em Brasília e por que eu estou agindo dessa forma. É uma história longa, não dá tempo de contar aqui, nunca falei publicamente, mas em breve vou ter que falar, explicar isso. Teu pai já sabe, já contei para ele. Então, aconteceu algo na minha vida que me levou a conhecer teu pai em 2018. Eu vivi a vida inteira, minha vida inteira, como artista, um artista que nunca deu importância política, alienado totalmente, nunca me interessei por político nenhum, mas uma situação que eu vivi, trágica na minha vida, me levou a ir a teu pai em 2018, depois que ele sofreu a tentativa de assassinato. Teu pai fez uma cirurgia que foi a mesma que eu fiz em 2013, quando eu estava morre no hospital, uma laparotomia. E quando eu vi na TV em 2018 que teu pai tinha levado uma faca, eu não sabia quem era, nunca tinha ouvido falar em Bolsonaro, e vi que ele fez uma laparotomia, aquela palavra me sensibilizou. Não ligue se eu chorar, porque eu me emociono com essa história. Eu sou assim, me emocionou, e quando eu vi aquilo na TV e vi que falaram que ele estava morre ou não morre, eu pensei, eu tenho que ir falar uma coisa para esse cara, eu tenho que ir na casa dele, dizer que ele vai ficar vivo, porque eu fiz a minha cirurgia e estou vivo aqui. Quem estava ao meu lado, Netinho, você está maluco? Eu disse, não. Consegui o telefone do teu irmão Flávio, liguei, ele falou, Netinho, a hora que você quiser, eu quero visitar seu pai. Fui, pronto. Conheci, não o político, o ser humano Bolsonaro. E me impressionei com aquela pessoa, altamente transparente, super bem-humorado, direto nas suas respostas para mim. Pronto, no dia seguinte,
Fui na casa do teu pai. No dia seguinte, ele passou para o segundo turno. Por causa dele, depois que ele se elegeu, eu comecei a estudar sobre política, coisa que eu nunca estudei na minha vida. Comecei lá atrás de Karl Marx, cheguei a Gramsci, tudo que a transformação que ele fez no marxismo para conseguir doutrinar de uma forma mais fácil o ser humano. Cheguei à escola de Frankfurt, vi também a segunda transformação, usando as fragilidades humanas para... Enfim, e informado, comecei a militar pelo bem. Pelo bem. Não tenho político de estimação, como falam. Teu pai, estou apoiando ele porque teu pai representa tudo que a minha vida inteira eu quis para todo mundo. Entendeu? Então eu uso a minha história, tudo que eu fui naquela época, para apoiar teu pai e vou seguir dessa forma. E lhe digo mais, desculpe, não enxergo outro caminho para o Brasil para que, depois do segundo mandato do teu pai, isso permaneça no Brasil. Outra coisa, senão aliança pelo Brasil, que eu sei que é o caminho, porque estudando política eu entendi que PT e PSDB fariam do mesmo saco a vida inteira. E tudo que está orbitando em volta deles é também a mesma coisa. Então, a única solução para o Brasil que eu enxergo, ninguém me disse isso, é a Aliança pelo Brasil. Estou trabalhando por isso. Bacana, bacana, Netinho. Porque a gente que está de fora, assim, de fora do mundo artístico, a gente sabe que é muito difícil algum artista se manifestar. A gente vê, às vezes, até o pessoal sertanejo, que o público é bem conservador, né? No meio rural, não tem muita... Esse papinho, esse discurso fácil da esquerda não cola tanto, não. Até porque o pessoal acorda cedo, trabalha, vai até a hora que for necessária. Mas no meio artístico é um pouquinho diferente. Por quê? Porque, principalmente, depois do governo de PT, a Lei Rouanet, eu falo, né? Serviu para comprar a classe artística. Qual é a sua opinião sobre a Lei Rouanet? Isso é verdade? Realmente ela foi utilizada com o fim de se obter o apoio da classe artística? Ou você tem uma outra opinião com relação a isso? Eduardo, nos 90, eu fui mega sucesso. Tive o show mais caro do Brasil, fui o maior arrecadador de direitos autorais, mas nunca usei Lei Rouanet. Tudo que eu criei, que meus fãs sabem, o Brasil sabe, foi com o dinheiro do meu próprio suor no trabalho, com a minha voz. Nunca peguei dinheiro de nada. Nem sabia que existia essa possibilidade. Lei Rouanet, para mim, Eduardo, desculpe, é altamente necessária para o Brasil. Porque tem muito artista que não tem condições de fazer um show ou fazer um pequeno CD. Artista positivo que quer fazer a música positiva para o povo brasileiro, que não tem condições. E durante muito tempo eu sei, porque eu vivi dentro daquilo, a Lei Rouanet foi direcionada a um artista já consagrado. Já consagrado pelos escritórios que direcionavam o dinheiro. Quer dizer, tem que haver Lei Rouanet, na minha opinião, mas direcionada àquele que não tem condição e que é positivo, que quer um Brasil verdadeiro, uma música verdadeira do Brasil. Sim, e a gente está falando aqui de música baiana, do rempetista, enfim, do hip-hop, seja lá qual for o estilo musical dele. Sim, né? Música brasileira. E você mesmo já chegou a criticar uma vez, falando mais ou menos o seguinte, que a música baiana já não é mais como antigamente. O que aconteceu? O que mudou de ontem para hoje na música baiana? Por que essa crítica? Antes de eu adoecer em 2013, em 2012 eu decidi não mais cantar no Carnaval da Bahia, contrariando meus fãs todos. Porque eu não reconhecia mais o Carnaval da Bahia como o que eu conheci no passado. Hoje, Eduardo, e sou muito sincero para você, o Carnaval de Salvador é Sodoma e Gomorra. Acabou toda aquela pureza do Carnaval, aquela inocência que parava no ar, as pessoas iam para a rua, brincavam, aquela música boa que elevava a autoestima das pessoas, acabou na Bahia. As famílias hoje que têm filhos adolescentes não querem levar mais para a Bahia, porque vai ver homem se beijando com homem, abaixando o short no meio da rua, para quem está nos camarotes assistirem. Camarotes são inundados de drogas. Cadê? Na minha época, o Brasil e o mundo ia para a Bahia, para o Carnaval, pela música. O primeiro acorde da música, antes de eu abrir a boca, o povo já fazia, acabou isso. Hoje a música do Carnaval é depreciativa, como está toda a música de massa no Brasil. Tudo que era positivo naquela época fantástica foi retirado das asas e, para mim, é uma intenção política. Porque estudei isso quando eu saí. Eu tive 3 AVCs em 2013, em 7 dias. Quando eu saí do hospital, eu comecei a estudar como funciona a mente para entender o que eu passava.
E somado a outras coisas que aconteceram comigo, que está naquela história que eu te falei, eu escrevi uma frase em 2013, quando saí do hospital, sem saber o que eu estava escrevendo, que diz o seguinte: a partir de 2006, a música de massa do Brasil vem sendo usada para idiotizar a população brasileira. Então eu entendo que essa mudança musical foi política. E se você vira o carnaval da Bahia hoje, você vai entender como é que está funcionando as coisas lá. Uhum. E você falou muito aqui de problemas de saúde. Se por acaso alguém não saiba, pode contar um pouquinho como é que foi isso? Por que se deu esse problema de saúde e o que ele mudou na sua vida? Não tenho como contar em curto tempo. Mas vou te dizer uma coisa que eu ia falar para o teu pai. Eu conversei com ele por telefone essa semana e ele dizia o seguinte: Jair, quem me levou a quase morrer no hospital em 2013 foram duas pessoas que eu confiava, era Deus no céu e as pessoas na terra. Só isso que eu tinha para dizer a ele. Porque, Eduardo, eu fui para o hospital em 2013 por causa de uso de anabolizantes. Em 2010 eu tive varicocele, eu, um homem com saúde perfeita, nunca tive nada. Em 2010 fui diagnosticado com varicocele e os médicos em Salvador me disseram que fiz a cirurgia, não deu certo, que eu tinha que repor testosterona para o resto da minha vida, porque na minha carreira de artista eu me desgastava muito e eu ia ficar doente no futuro. Então, em vez de ir a Salvador, eu vou logo a São Paulo. A única pessoa médico da área que eu conheci em São Paulo era uma médica que operou meu nariz em 2000 e lá atrás. Liguei para ela, disse: fulana, eu preciso ir no melhor endocrinologista de São Paulo. Ela fez: Netinho, você não vai no melhor de São Paulo não, você vai no melhor do Brasil, meu amigo. Fui, passei 2 anos tomando vários anabolizantes, que quando essa pessoa me apresentou, eu perguntei: eu vou tomar anabolizante, não vai fazer mal para minha voz? Não, é para mulher, não vai fazer efeito nenhum. Pronto, quase morri em 2013. Esse foi o motivo. E sobrevivi sem ninguém acreditar, porque até no Sírio-Libanês, para onde eu fui, fiquei 6 meses internado no Sírio em 2013, 6 meses em 2014. Ninguém acreditava que eu ia, nem do Calil, que eu ia viver. O Dr. Davi Wipp, que me atendeu também lá, tive com ele em 2015 para ele me explicar tudo, porque eu estava muito aéreo na época. Ele me disse: Netinho, não houve um tratamento direcionado para você. Foi tudo empírico, a gente foi experimentando coisas, deu certo, você acordou do coma, se recuperou. Então, Eduardo, a maior explicação para mim, para eu estar vivo aqui, é Deus, pô, não tem outra. Meus pulmões faliram, rins e fígado. Eu fiquei todo aparelhado, não tinha movimento no corpo, só mexi os olhos, minha memória recente apagou e, foi a terceira coisa, não tinha voz, minha voz sumiu. Eu gritava de dor, não saía nada. Vivia esse escuro. Você imagina o que é você abrir o olho de manhã, acordar e só chegar ao escuro? Consciente? Como? Você estava consciente? Consciente de tudo. Isso foi o pior. Se eu estivesse inconsciente, melhor. Mas via tudo. Me contam que as lágrimas desciam nos meus olhos porque não saía a voz. Eu gritava, pedia socorro e não tinha como falar. É exatamente o que eu falei. É você acordar de manhã, abrir os olhos, só enxergar o escuro. E quando eu saí em 2013 do hospital, voltei para Salvador, voltei a morar no Rio de Janeiro e tive depressão. Porque fiquei com tontura constante, a tontura não passou. A Globo me chamou para fazer um show para eles na FIFA Fan Fest, na Copa do Mundo. Me animei. Quando chegou perto, que eu vi que a tontura não ia passar, desisti. Entende? Sabe o que eu fiz? Fui para o Google, sem chorar. Procurei como se suicidar sem dor. Eu queria morrer. Juro pelo bem de minha filha. Eu rezava, pedia: Deus, me leve. Sem dor, me leve daqui. Não quero mais. Porque, Eduardo, quando eu fiquei doente em 2013... eu já era um realizado há muito tempo, cara. Só fiz coisa boa para as pessoas. Casei gente, fiz gente se apaixonar. Minha música foi toda positiva. Então, para mim, ter feito isso, uma vida de 46 anos, onde eu saí do zero, porque minha família era muito rica, meu pai morreu quando eu tinha 9 anos, construí tudo sozinho. Então, eu pensei assim: pô, até 43 anos eu ter tudo, ir para o hospital, quase morrer, sair. 2014 ainda tentar me matar 2 vezes e não conseguir, tem um propósito que não é a música, porque eu estou cantando, vou cantar até eu morrer, pô. Então tem algo para fazer. E venho buscando isso. Eu encontro com teu pai, me mostra que pode ser isso que eu tenho para fazer aqui. Estou me entregando 100% a isso. Não tenho pretensão nenhuma, tudo na minha vida foi Deus que fez. Nunca pensei: eu vou ser cantor, eu vou não sei o quê, nunca vou ter um trio elétrico, vou ter um bloco de carnaval, nunca.
E está aqui, nunca pensei eu vou a Brasília, nunca pensei eu vou conhecer um presidente, nunca. Então eu tô indo com a vida, pô. E aqui em Brasília foi bem recebido. Totalmente. Estou na casa de Major Fabiana, uma querida, casca grossa, como falo no Rio de Janeiro, mas e estou aprendendo muito com todos. Ela é pô. gente finíssima. Gente boa demais, gente, minha amiga, gente boa demais. Bacana. Netinho, a gente falou aqui sobre a sua saúde, carreira, Axé Music, Lei Rouanet, etc. Mas eu queria tocar agora num assunto um pouquinho mais sensível. Por favor. Foi que você já se declarou publicamente como bissexual. Já. Eu queria saber o seguinte, como é que você foi recepcionado nesse meio conservador que você vive? Porque muitas das vezes acusam o pessoal que é conservador de ser homofóbico, não sei o quê, tal, enfim. Como é que foi quando você se declarou bissexual no meio em que você vive? Essa recepção? Eduardo, a relação que eu tenho com o meu público de sempre é muito carinhosa. Eu sempre tratei as pessoas com muito carinho e recebo isso de volta. Eu casei, tive uma filha, me divorciei, me apaixonei por um homem, vivi um romance de 2 anos. Isso acabou, isso foi lá atrás. Voltei a viver minha vida normal, mas digo você, mesmo com a relação com ele, nunca tive vontade de ser mulher. Nunca. O trejeito que eu posso ter é feminina, porque a minha criação foi matriarcal. Quando meu pai morreu, quando eu tinha 9 anos, eu fui criado numa família de mulheres. Tenho 4 irmãs, mães, tias, tudo. Meu irmão do segundo casamento do meu pai morava em outra cidade. Então, quando eu me declarei bissexual, todo mundo me respeitou e nunca dei margem para alguém falar de minha vida pessoal, porque eu nunca fiz nada para ninguém ver dentro de casa. Eu mesmo não sabia. Ontem um assessor meu me falou. Porque isso nunca foi importante para mim. Me declarei, não tive problema nenhum. E as pessoas, mas você, em relação à política, você é bombardeado pela Lacrolândia. Eu disse, amigo, eu nunca pertenci à Lacrolândia, nunca andei em festinha de artista, você não tem uma foto minha em prêmio. Nunca fui receber prêmio, porque nunca gostei do meio artístico, porque é uma energia, eu sou muito sensível, é uma energia muito densa, pesada, nunca gostei. Estou falando mal de ninguém, estou sendo sincero, nunca gostei. E essa questão do bissexual, eu entendo, Eduardo, porque eu vivi isso, que um homem ou uma mulher podem sim se apaixonar por amor por uma pessoa do mesmo sexo. Não vejo problema nenhum. Eu vejo problema no gaysismo, nessa coisa de você querer mostrar para o outro que você está com um homem e querer que aquele homem que está com a menina ali seja gay igual a você. Não sei se é uma não aceitação, eu me aceito como eu sou, não tem problema nenhum. Então, sou contra isso aí, sou contra a ideologia de gênero, acho um absurdo querer pegar uma criança e ensinar sexo. E ainda mais, não existe isso, pô. E a gente sempre não é nem questão de homossexual ou não, é sexo para criança, erotização precoce. Eu não tenho preconceito com ninguém. A criança tem que ser pura, viver a infância. Por eu ter escrito isso alguma coisa, os LGBTs acham que me têm como inimigo. Muito pelo contrário. Eu entendo que a pessoa que tem a homossexualidade, ela tem um quê a mais de sensibilidade. Eu sempre digo aos meus amigos, eu digo, gente, se esse pessoal LGBT não vivesse de acordo com o fiofó, porque eles vivem assim, né? Pensando com o fiofó. Só pensam assim, tudo. Eles estariam hoje comandando o Brasil junto com o Jair, apoiando o Jair. Ia ser maravilhoso. Mas eles foram doutrinados a enxergar a vida pela lente do fiofó. Tudo deles é isso, pô. Desculpa o termo. Eu falo até o seguinte, na nossa vida a gente tem algumas prioridades, por exemplo, a manutenção do emprego, as liberdades, segurança, saúde, educação, etc. Aí o cara me vai e pega o sexo e bota como prioridade número 1 da vida dele. Eu falei, cara, que vida infeliz que deve ter essa pessoa. Não estou dizendo a única aqui, realização dela é no prazer, pô. Não estou dizendo aqui que quando eu fiz sucesso lá atrás, que não tinha gay nos blocos. Sempre teve na história. Sim. Mas não tinha essa agonia de querer que todo mundo seja gay. Né? A ponto de botar em livro escolar. Isso é uma doutrinação terrível que vem para mim do gramscismo lá atrás. Que é usar as fraquezas humanas. E a pulsão sexual é uma fraqueza da gente. Vou contar uma coisa aqui. Ninguém sabe, nunca falei publicamente, vou aproveitar seu programa. Falei para algumas pessoas que conheci aqui. Em 2016, eu estava sem fazer sexo desde 2013 do hospital. E, Eduardo, eu sempre fui arisco. Eu não podia ver um buraco de fechadura, que me dava tesão. Em 2016, por ter a cabeça modificada e entendido essa situação toda, eu decidi me abster de sexo. Não faço mais sexo na minha vida. Então, toda a atração que eu tinha, por homem ou por mulher na minha vida, não tenho mais. Ninguém me convence mais por ser bonito. Não, acabou isso na minha vida. E vou dizer a você, não estou aconselhando isso para ninguém, nem dizendo que façam, estou falando de mim.
foi uma libertação gigantesca para mim, porque eu sei o que é viver nesse mundo gay, que eu já fiz parte disso no passado, eu sei o que é isso, e você é levado sem perceber para as coisas. Então eu resolvi deixar de lado, pô. E sou feliz demais hoje, pô. Exato, a sexualidade, o que cada um faz, depende de si próprio, né? Cada um. E não tá ninguém tem nada a ver com isso, que faz de quatro paredes. Mas, Netinho, pedi licença aí para chamar aqui para a hora do livro. Pessoal, o livro que eu vou dar de presente aqui para o Netinho é o Guia do Politicamente Incorreto, da História do Brasil, do Leandro Narlock. Até pouco tempo atrás estava na CNN, saiu, né? Teve uma polêmica em cima, mas enfim. História bem interessante. Dá aqui para o Netinho, porque tem tudo a ver com a Bahia, né? Monte Pascoal, o primeiro é verdade. Pedaço de terra avistado por Pedro Álvares Cabral, né? A Bahia que tem tudo a ver com o descobrimento, com a história do Brasil. Então, tá aí, Netinho. Espero que goste. Muito obrigado. E para terminar aqui, uma pergunta final, Netinho. A sua relação, como é que você enxerga a imprensa nos dias de hoje? Porque você é ativo nas redes sociais, né? A gente percebe que as pessoas gostam, tanto que eu jamais vi a sua rede social descendo, acredito que esteja em constante... Apesar de bloquear muita gente, né? Esquerda, bloqueia todo mundo. Em constante crescimento. Mas como é que você enxerga hoje a imprensa, né? E é importante saber isso porque você tem o ponto de vista do artista também. Pronto, Eduardo, eu sou um dos artistas do Brasil que mais viveu na TV no período de sucesso. Eu não parava de ir à TV. Era o tempo todo. E não tenho televisão em casa desde 2018. Decidi, quando eu notei qual é o poder real da mídia, eu parei de assistir TV. E a imprensa? E vou dizer outra coisa. Há uma rede de TV, não vou citar o nome aqui, que assim como muitos brasileiros hoje, eu desejo que ela deixe de existir no Brasil. E vivi dentro dessa rede de TV lá nos 90. Bati recordes de ir em programas. E algumas pessoas, quando eu falo isso, dizem assim, Netinho, você está cuspindo no prato que comeu. De forma alguma. Vivi com essa emissora uma relação de mutualismo. O que ela me deu, eu devolvi. Eu sou bonito, sou gostosão. Por que quando dava direto lá me chamava para o programa? Porque eu dava audiência, eu chegava lá, subia. Então não devo nada, posso falar o que eu quiser, sou livre em relação a isso. Então essa é a minha posição, não só emissor de TV, mas a imprensa em geral, a mídia em geral, Eduardo. Eu sei tudo o que está acontecendo, noto essa doutrinação que estão tentando fazer com o brasileiro, propagando mentiras, inverdades, idiotizando a população, mas muita gente ainda é viciada. Não entendo o fato de pessoas conhecidas no Brasil quererem que essa emissora não exista mais, mas postam o tempo inteiro matérias da emissora. Então, eu, como uma pessoa que segue uma dessas pessoas, me perguntaria, vem cá, essa pessoa quer que eu siga ou que eu não siga essa emissora? Porque eu entendo que quando a gente quer apagar uma coisa da vida da gente, a gente não fala mais, esquece. Eu sou canceriano, sou assim. Não sou mulher, mas se faz uma coisa comigo, eu perdoo, mas engaveto. Deixo lá. Então, eu penso dessa forma. Sujou, para mim acabou. Entendeu? E aproveitar, Netinho, que você é presente nas redes sociais, fala aí pro pessoal quais são as suas redes sociais, onde é que você é ativo aí nas redes. Facebook, fanpage Netinho Oficial, com 2 O's, Netinho Oficial. Instagram, Netinho Oficial Brasileiro, com 2 O's também, Netinho Oficial Brasileiro. E o Twitter, confesso que eu nunca tive tempo para o Twitter. Eu tenho uma conta que é Netinho Oficial 3, me siga lá. Exatamente. E pessoal, segue lá porque eu já sigo e o FO é positivo, com certeza. Netinho, muito obrigado pela sua participação. Se quiser mandar um recado aí para os seus fãs, aproveitar a oportunidade, qualquer tema aí tá livre. Uma mensagem de esperança nesse tempo de pandemia, não sei. A palavra tá contigo aí. Pronto, vou lhe dizer primeiro o seguinte, eu não recebo qualquer pessoa em minha casa. Não entra qualquer pessoa. Obrigado por me receber aqui na sua casa. E para meus fãs do Brasil todo, que são acostumados a ver o Netinho cantor, artista, nunca vou deixar de ser artista. Vou cantar a vida toda. Vou continuar dando alegria para vocês. Porém, houve um propósito luminoso na minha vida, que para mim quem me deu foi Deus, de apoiar Jair Messias Bolsonaro, porque entendo que ele é o caminho para a gente ter o Brasil que as pessoas positivas nós queremos. E o Aliança do Brasil, idem. Podem falar o que quiser, vou seguir esse caminho, não sei até quando vou viver. Tive 3 AVCs, não sei se eu vou resistir ao 4º, mas enquanto eu viver, vou apoiar Jair. Beleza, Netinho, muito obrigado. Obrigado a você. E você aí, a gente agradece a sua audiência, sempre lembrando que aqui no Brasil Precisa Saber, aos sábados, às 18 horas, a gente coloca aqui uma pessoa para bater um papo, para falar um pouco sobre política ou sobre a vida dela. Então a gente pede, por favor,
para que você se inscreva, né? Até porque às vezes as redes sociais dão uma esquecida de botar o nosso post na sua timeline, aquela suspeita do pessoal sair da inscrição, enfim. Então se inscreve lá, ativa o sininho que a gente agradece e daqui a uma semana a gente volta com o próximo O Brasil Precisa Saber. Um abraço, fique com Deus.